Deixa eu colocar texto de hoje. A Bíblia Sagrada, sempre a Bíblia. 1 João, capítulo 4, versículo 11 a, deixa eu ver certinho aqui, a 16. Então esse é o texto que a gente vai ler hoje, tá bom? Então o texto de hoje, já abra aí, 1 João, capítulo 4, versículo 11 a 16. Esse é o texto que nós iremos estudar hoje. Você já criou a sua sala de vídeo? Já mandou para os seus contatos? É coisa mais fácil, gente. É só você, quando está aparecendo a imagem aí, vai aparecer, ó. Assista junto com os amigos ou com o grupo. Aí você clica lá em iniciar e vai começar uma sala de vídeo. E aí você vai mandar para todos, vai aparecer lá no seu Facebook, e aí os seus contatos vão ver, vai surgir o interesse, eles vão clicar e vão começar a ver também. Isso, tá bom? Cria sala de vídeo aí. Que mais eu gostaria de falar? Domingo, irmãos, domingo de manhã, hein? 9 da manhã, nossa escola bíblica dominical. Todo domingo a gente está lá firme fazendo a live. E aí depois que termina a live, vou lá para a igreja. Os irmãos que quiserem ir lá orar, participar, conversar um pouco, né? Eu fico lá entre 10 até as 11, 11h30 por aí. Eu estou lá no templo para receber os irmãos. Quem quiser ir lá devolver seus dízimos e ofertas, quem quiser ir lá orar, a gente vai estar lá para isso também. Tá ok? Pessoal, vamos então para a Bíblia, gente, que a gente tem um horário a cumprir. Eu não gosto de me alongar muito. Vamos ler o texto então da Bíblia, 1 João capítulo 4. Não é o Evangelho, é 1 João, lá no finalzinho da Bíblia. Elvira, não saiu a notícia ainda, hein? Não saiu. Pensei que ia sair hoje, não saiu. Então vocês fiquem aí orando, né? O negócio é fácil não, gente. Vamos lá então, 1 João capítulo 4, versículo 11 em diante. Diz assim o texto: Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também... Olha, de novo, gente, como a gente tem falado esses dias aí, de amar o irmão, de perdoar, de demonstrar amor na prática, né? Que coisa, gente. Olha o João de novo aqui, ó. Boa noite, Carmina, Deus te abençoe. Então vamos de novo. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós amar também uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Agora preste atenção. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Amém, amém e amém. Paz do Senhor, Marli, Deus abençoe. Lá, fugiu o nome da cidade, gente? Lá de Mococa. Deus abençoe nossa irmã Marli. Vamos orar, Deus, em nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos em Ti em oração para falar contigo, também ouvirmos a Tua voz, que o Senhor possa ter total liberdade para ministrar aos nossos corações. Que a Tua palavra encontre corações férteis e que a boa semente caia nesses corações e produza frutos. Fala conosco, nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Boa noite, Fernando.
Deus te abençoe, irmão Fernando, lá de Limeira. Né? Vamos lá então, pessoal, conversarmos um pouco sobre a Bíblia. Conversarmos um pouco sobre esse texto. Você sabe o que é uma confissão? Confissão, confessar. A palavra confissão tem vários significados, dependendo muito do contexto em que a palavra confissão ela vai se encontrar, né, que ela é empregada. Por exemplo, num tribunal, o acusado, ao confessar a autoria de um crime, ele está admitindo que foi ele quem praticou esse crime e assim está se condenando. Confissão. Outro caso é quando, por exemplo, na Igreja Presbiteriana Independente, na nossa igreja, o novo convertido, ele faz o discipulado, resolve se batizar, e aí no dia do batismo é feito perguntas para ele, e ele faz diante de todo mundo a sua pública profissão de fé, ou seja, ele confessa diante da igreja que ele crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, a palavra confissão, aqui no texto que eu quero falar, ela está relacionada à nossa vocação, ao nosso chamado de Deus. E a vocação é quando nós somos chamados para sermos algo. E a confissão é a nossa declaração de que nós somos quem somos quando alguém nos pergunta, né? Então, quando você diz, preste atenção nisso, quando você diz que você crê em Jesus, você está confessando a sua fé nele como resposta ao chamado de Deus para a sua vida. Então, confessar aqui é declarar, né? Então, quando você diz que você é um cristão, que você crê em Jesus, você está confessando a sua fé. O texto que nós lemos aqui da palavra de Deus fala justamente sobre isso. Fala que Jesus é a nossa confissão de fé. Jesus é a nossa declaração de fé. Então, dizer que eu sou um cristão, que eu sou um crente em Jesus, é você dizer que está depositando nas mãos dele, de Jesus, a sua vida. É dizer que tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você faz, é o resultado daquilo que Jesus te ensina através da sua palavra. Isto é confessar a Jesus. É você reconhecer que Jesus é tudo na sua vida. Confessar a Jesus, né, é você dizer que confia totalmente nele e no que ele diz para a sua vida. Isso é confessar a Jesus. E no texto que nós lemos aqui hoje, nós encontramos pelo menos 3 definições do que significa confessar a Jesus, do que significa você dizer que é cristão. O que é que você quer dizer quando você diz que você é um cristão? Quando a pessoa te pergunta, que religião você segue? Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou protestante. É muito mais do que você dizer a sua igreja, não. O que você é, em quem você crê, no que você crê. Então, quando eu digo que eu sou cristão, esse dizer que eu sou cristão, ele engloba muita coisa. A total dependência de Jesus, a crença nele e no ensino dele. E João aqui nos traz outras 3 razões ou definições de quando eu digo que sou cristão. Então, o que é ser cristão para João aqui? Isso. O que é ser cristão para João? Presta atenção. Versículo 11, 12
15 e 16. Vamos lá, capítulo 4. Eu tinha colocado, gente, no cartazinho, tá, às 19 horas. Aí eu mandei pro pessoal, falei que às 18 horas estaremos juntos. Eu errei o horário na minha escrita, mas no cartazinho tá às 19, né? Então, mas vamos lá. João diz assim: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. Versículo 15. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e ele e Deus nele. Amém. Qual é a primeira definição aqui que João diz de quem é um cristão? Quem é o cristão? Quem é aquele que confessa Jesus como seu Senhor? É aquele que vive confiante no amor de Deus. No versículo 10 que acabamos de ler, o texto diz assim: vimos que o amor de Deus consiste no fato dele ter nos amado primeiro. E em nos amando, ele enviou o seu Filho unigênito para nos salvar. Vimos também que não temos razão alguma, a gente falou isso aqui ontem, que a gente não tem razão alguma de nos queixarmos de Deus, dizendo que Deus não se importa conosco, porque estamos passando por problemas. Isso não é razão de se queixar de Deus, porque a Bíblia fala que Deus prova o seu amor conosco, porque Ele nos envia Jesus. Não tem prova maior do amor de Deus do que essa, quando Ele envia Jesus para nos salvar. E aí no versículo 11 aqui, João diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou. Essa expressão de tal maneira é muito peculiar nos escritos de João. Por exemplo, o famoso João 3,16. O que João diz em 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Você deve sempre se lembrar disso em todos os momentos da sua vida. Deus amou você, me amou a ponto de enviar seu Filho Jesus para morrer no seu lugar, para morrer em meu lugar. No versículo 12, novamente, João aponta para o fato de que a nossa vida é pela fé. Ou seja, a gente não vê a Deus. Você vê Deus? A gente não vê a Deus. Mas Deus pode ser visto em nós quando vivemos o seu amor em nossos relacionamentos. O que o João está dizendo aqui? Quando em nossos relacionamentos amamos de fato as pessoas que estão ao nosso lado, nós estamos demonstrando que nós cremos em Deus e que é o amor de Deus em nós que nos impulsiona a amar o outro. Né? Então observe o que João diz no final desse versículo. Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. O que João está dizendo não é que o amor de Deus é imperfeito. Não. João está dizendo o mesmo que Paulo disse em Filipenses 1,6. Paulo diz assim: aquele, Deus, que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que está nos ensinando esses versículos? Que amar os irmãos é um exercício que está sendo aperfeiçoado em nós dia a dia. Então João está nos desafiando aqui e nos mostrando que ser cristão é você confiar no amor de Deus por você.
Nunca duvide de Jesus em algum momento da sua vida. Em vez disso, você precisa confessar a Jesus. Confesse a Cristo diante do mundo. O texto diz, versículo 15, aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Então é impossível Deus habitar no coração de alguém que nega a Jesus. Porque negar a Jesus é negar o amor de Deus. É duvidar do amor de Deus. Olha o que diz o versículo 16. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Primeiramente, o verbo conhecer aqui, nós conhecemos o amor de Deus, o verbo conhecer aqui está conjugado no tempo perfeito indicativo. Então a tradução seria assim: nós chegamos a conhecer e ainda estamos conhecendo o amor de Deus. Ou seja, a gente, na nossa falibilidade, porque somos falhos, pequenos, mas a cada dia o amor de Deus vai se desenvolvendo dentro de nós e a gente vai conhecendo mais o amor de Deus, né? Então por isso que é cristão aquele que vive confiante no amor de Deus, que não duvida, que não desiste, que não se entrega, né? E o versículo 16 mostra que a permanência de Deus no nosso coração, além de depender da nossa confissão, porque a respeito de Jesus, o confessar é reconhecer Jesus, depende também de crermos no amor de Deus. Crer em Cristo é crer no amor de Deus por nós. Então, ser cristão é viver confiando no amor de Deus. Nunca duvide, meu irmão, minha irmã, do amor de Deus. Não duvide do amor de Deus por você. Deus te ama incondicionalmente, independente de quem somos. O que fazemos ou deixamos de fazer não aumenta nem diminui o amor de Deus por nós. Deus nos ama e ponto final. Então, primeiro, eu preciso, como cristão, viver confiando no constante amor de Deus. Essa é a primeira lição. Mas aí João nos dá uma segunda lição, que define essa minha confissão a Cristo. Ou seja, que define, se eu digo sou cristão, eu preciso, em segundo lugar, viver guiado pelo Espírito Santo. Ó, aqui já entra a nossa responsabilidade. Versículo 13. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em que nos deu o seu Espírito. A Trindade está presente em tudo, na criação do mundo, na revelação de Deus ao seu povo, na execução da salvação, no processo de santificação dos filhos de Deus. Vou te fazer duas perguntas. Primeira, você realmente é um filho de Deus? Não me responda que não, responda para você. Você é um filho de Deus? Segunda pergunta, em que você se baseia para dar essa informação, para dar essa resposta? Eu sou filho de Deus. Em que base você dá essa resposta? Você se baseia em quê? Quando você diz que é filho de Deus, você se baseia nas suas próprias obras ou no sacrifício de Jesus? Aqui está o desafio. Ou você tem dúvidas que você é filho de Deus? Eu quero lhe mostrar aqui como é que você pode ter certeza de que você é um filho de Deus. O texto diz, quem é filho de Deus tem o Espírito Santo habitando nele. Quem recebeu a Cristo como seu Salvador e Senhor tem um Espírito Santo, porque a Trindade Santa atua na salvação e na santificação dos filhos de Deus. Romanos 8, 14 e 16, nós vemos que o Espírito Santo atua no coração dos filhos de Deus, os guiando em todos os momentos. Então agora,
Com base nisso que você acabou de ouvir, eu tenho outra pergunta. A quem o seu coração ouve quando você está diante de uma tentação? Quando você está diante de um problema? Quando está diante de uma dúvida, quem é que seu coração ouve? Tiago, capítulo 1, versículo 14, diz que somos tentados pela nossa cobiça, ou seja, pela nossa vontade, pelos nossos desejos. Toda tentação é uma provocação da nossa vontade. Somos tentados naquilo que gostamos. Então, diante de uma tentação, você tem duas opções. Ou você satisfaz a sua vontade, ou satisfaz a vontade de Deus. E aí entra o Espírito Santo, que vai falar no seu coração, lhe lembrando de que a palavra de Deus diz sobre tal tentação. Você está sendo tentado na questão financeira. De repente vem uma tentação, uma proposta boa, mas que fere princípios da palavra de Deus. Para você se dar bem numa proposta financeira, você vai ter que mentir. Você é tentado. O texto diz que toda tentação é uma provocação da nossa vontade, porque somos tentados por nossa própria cobiça. Então vem a tentação. Para você ganhar muito dinheiro aqui, você vai mentir. Quem é que você ouve? A sua própria vontade ou o Espírito Santo que está dentro de você e vai te lembrar que mentira é errado, que o pai da mentira é o diabo. E aí João está dizendo que os filhos de Deus ouvem a voz do Espírito Santo e se afastam do pecado. Se afastam do erro. Então, ser cristão é viver guiado pelo Espírito Santo. Jesus falou, vou voltar para o Pai, mas eu vou orar e pedir ao Pai que vos envie um outro Consolador, que vos guiará em toda a verdade. Então, ser cristão, declarar que é cristão, é você viver sendo guiado pelo Espírito Santo. Essa é a segunda lição. Mas aí vem a terceira lição que o texto nos traz. Que ser cristão, confessar a Jesus diante do mundo, eu sou cristão, sou presbiteriano, sou assembleiano, sou batista, sou um cristão. É você viver confiante no amor de Deus, é você viver guiado pelo Espírito Santo, e é você viver e ser uma testemunha do amor de Deus para os outros. Versículo 14. Olha o que João diz. Paz, pastorzão, Samuel Lima, Deus abençoe, Ariadna também, boa noite. Versículo 14. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Depois de tudo que foi dito aqui, tal afirmação parece redundante, mas não é. É sempre oportuno e nunca supérfluo testemunhar do amor de Deus para as pessoas. É o que João está dizendo. E nós temos visto, eu tenho visto todo dia o amor de Deus na minha vida. Eu tenho visto o Espírito Santo guiar a minha vida. Então, se eu vejo tudo isso, o que eu tenho que fazer? João diz, e vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. João afirma que ele foi uma testemunha ocular. João viu a encarnação do Verbo divino. João viu. E aqui, nesse versículo, ele estende a nós agora o fato de João viu e testemunhava. E ele fala que nós, que eu e você, somos chamados agora para testemunharmos desse grande amor. Todo aquele que foi alvo do amor de Deus, ouça-me bem,
Todo aquele que foi alvo... E é engraçado, eu vou terminar a frase já, mas é engraçado pensarmos, né? É trabalho só do pastor anunciar o amor de Deus? Então só o pastor foi alvo do amor de Deus? Não, todo aquele que foi alvo do amor de Deus tem o dever de testemunhar desse amor. Pois o que mais existe neste mundo são pessoas carentes desse maravilhoso amor. Ou eu estou errado? Quanta gente precisando de uma palavra de amor. E testemunhar aqui, no grego, é a palavra marturein, de onde vem as nossas palavras mártir, martirizar. O que é um mártir? É alguém que está disposto a morrer por uma causa. Ô, irmãos, agora pegou, hein? Será que estamos dispostos a morrer por causa de Cristo? A gente parece que não está disposto a abrir mão de quase nada do nosso tempo, das nossas finanças, né? De algum bem, ou de um momento de lazer em favor do outro. Imagine dar a vida. Mas é isso que o texto quer dizer. Testemunhar a Jesus é estar disposto a até mesmo perder a própria vida por amor a Deus e por amor ao outro. Deus aqui, irmãos, nos chama para uma vida radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus está nos chamando aqui para uma vida em que a nossa vida... Presta atenção na frase que eu vou dizer, para você não interpretá-la erroneamente. Mas Jesus está nos chamando para uma vida em que a nossa vida pouco se importa se comparada com a glória e a honra de Jesus. É isso que ele está dizendo aqui. É isso que ele está dizendo aqui. Então o desafio de testemunhar, sim, como a Mary colocou, em palavra e também com exemplo de vida. Então a gente precisa testemunhar. Falarmos do amor de Deus, vivermos, né? Porque o testemunho, se eu vivo, guiado pelo Espírito Santo, que foi o segundo ponto, a minha vida será um testemunho, um exemplo de vida. Mas eu sou chamado também para testemunhar, para falar, para demonstrar o seu amor ao mundo. Esse é o desafio que nós temos. Então, somos chamados aqui a provarmos para o mundo que somos filhos de Deus. O desafio meu e seu é provarmos que somos filhos de Deus. Prove ao mundo que você é um filho de Deus. Primeiro, confessando a sua fé e confiança em Jesus. John Piper, um escritor americano, diz que nós honramos de fato a Deus quando demonstramos que realmente confiamos nele. Lembra que eu falei no primeiro ponto? Ser cristão é viver confiante no amor de Deus. Mostre ao mundo que você é filho de Deus, amando verdadeiramente seus irmãos. Só pode amar de verdade quem tem o amor de Deus na sua vida. Se você ama de verdade, então você está demonstrando que Deus existe. Então ame as pessoas. Como é que eu demonstro que sou um cristão? O que Deus quer de mim? Que eu obedeça a voz do Espírito Santo. Para você conhecer a voz do Espírito Santo, é preciso conhecer a palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus. Sermos testemunhas da palavra que nós conhecemos. Então o desafio nosso hoje é confessar a Jesus agora. Não ter medo de demonstrar, de falar, de viver Jesus na sua vida. Tem muita gente que parece... Essa é uma frase antiga, né? É o crente 007. É o agente secreto de Deus. Né? Ninguém sabe que ele é cristão. Não, as pessoas têm sim saber que eu sou cristão. E não se espantarem. Nossa, você é cristão? Não tem que se espantar. Eles têm que nos olhar e ver em nós a luz de Jesus brilhando.
Então, confessar a Jesus hoje, declarar. Né? A Bíblia fala, Jesus falou, aquele que me confessa diante dos homens, eu confessarei diante de Deus. Os que não confessarem hoje, também não serão confessados, ou seja, admitidos por Jesus na glória. Lucas 12, 8 a 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem confessará diante dos anjos de Deus, mas o que me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. Lucas capítulo 12. Olha o desafio que nós temos. Ser cristão. Ser filho de Deus. Então, é preciso confessar. É preciso declarar. Reconhecer que Jesus é quem é na sua vida. Então, irmãos, que Deus abençoe muito o seu coração. Que Deus abençoe muito a sua vida. E eu vou colocar a frase de hoje. Vou escrever aqui, ó. Frase de hoje. Tá aí, ó. Espera aí. Você vai escrever: eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida. Essa frase você vai colocar, já tem explicado, no teu Facebook. Tá ok? Eu declaro que Jesus é Senhor. E aí, tem coragem? É uma declaração forte. Porque a declaração aqui implica em comprometimento, eu e Deus. Eu estou me comprometendo e declarando para o mundo ouvir que Jesus é Senhor da minha vida. E se Ele é Senhor da minha vida, eu vou confiar plenamente nele, no seu amor. Eu vou ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Olha que coisa linda. Eu serei guiado pelo Espírito Santo e eu vou testemunhar do seu grande amor para as pessoas. É o desafio de hoje. Amém, gente? E aí? Deixa eu ter um feedback de vocês aqui. O que vocês acharam disso? O que vocês acharam da palavra de hoje? Comente alguma coisa aí. Porque só eu que falo. Quero ouvir vocês. Na verdade, nem ouvir, é ler, né? O que você achou da palavra de hoje? Enquanto você vai escrevendo aí, vamos lá. O que você achou da palavra de hoje? Isso aí, a Denilson colocou. Palavra abençoada. Vamos lá, pessoal. Aí eu vou orar para a gente terminar. Rogéria colocou, palavra maravilhosa e verdadeira. A palavra de Deus é assim, gente. Tem que ser assim, tem que mexer com a gente. Ótima palavra, Fernando Oliveira. Glória a Deus por isso. Não é a palavra do pastor Giancarlo, não, gente. É a palavra de Deus. Edificante, Léo, muito bom. Glória a Deus por isso. É a palavra de Deus que nos desafia. Palavra maravilhosa, precisa ser vivenciada. André colocou, Kézia abençoada. Palavra forte, desafiadora. Meire colocou aí. Glória a Deus por isso. Que Deus nos abençoe. Tá bom, gente? Eu vou orar para abençoar. E você não se esqueça de colocar a frase lá no seu Facebook. Eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida. Kátia, a abençoada palavra. Tá bom? Vamos orar. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez nos colocamos em Tua presença, em oração, sendo gratos a Ti por esse tempo tão maravilhoso. Muito obrigado por Tua palavra que nos desafia a declararmos que Tu és o Senhor da nossa vida e vivermos essa declaração. Abençoe Teus filhos, Tuas filhas, ser com eles este momento de luta que o mundo passa, mas a nossa confiança está no Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ariadna aí, edificante, glória a Deus, tá bom?
Pessoal, Josiane, sempre bênção para nossas vidas, nos fortalecendo a cada dia. Glória a Deus por isso, gente. Eu tinha comentado que sexta-feira nós íamos fazer a live de louvor e adoração, mas nós postergamos para outra sexta, porque a gente precisa organizar as coisas, ter ensaio. Essa semana não deu tempo para ensaiar, então nós vamos passar o final de semana ensaiando, e aí na outra sexta-feira nós faremos a nossa live de louvor e adoração. Queridos, queridas, fiquem todos com Deus, tá bom? Amanhã, quinta-feira, estaremos de volta para mais um momento aqui com Deus. Coloque a frase lá no teu Facebook: eu declaro que Jesus é Senhor da minha vida. Deus abençoe a todos. Até amanhã, se Deus quiser.